Você acompanha a partir de agora o Evangelho do Dia com o Padre Erivaldo Maria, trazendo uma mensagem de fé para a sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe, Maria Santíssima. Muito bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 28 de agosto, dia de Santo Agostinho, o filho de Santa Mônica, que celebramos ontem. Neste bonito sábado, dedicado à Mãe de Deus, Nossa Senhora, iniciemos o nosso momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amados irmãos e irmãs de nosso canal Padre Erivaldo Maria, ouvintes que nos acompanham, hoje celebramos a memória deste grande bispo e doutor da Igreja, que nos enche de alegria, porque com a graça de Deus, ele se tornou o modelo de cristão para todos nós. Ele que nasceu na África, assim como Santa Mônica, filho de Patrício, seu pai que foi convertido, e sua mãe cristã, a qual rezou durante 33 anos para que o filho fosse de Deus. A idade de Cristo, 33 anos. Então, ele, com grande capacidade intelectual, cheio de dons, cheio de talentos, profundo, porém, preferiu saciar seu coração e procurar suas respostas existenciais nas paixões desregradas, nas diversas correntes filosóficas da época. Por isso, veio a tornar-se um membro da seita dos maniqueus. Não conhecia o cristianismo, não conhecia Jesus Cristo, ainda não tinha feito uma experiência com Deus. E com a morte de seu pai, ele procurou se aprofundar nos estudos, na arte da retórica, como um advogado de hoje. Um homem eloquente que foi sendo preparado para enfrentar situações adversas. Depois de passar em Roma, tornou-se professor em Milão, envolvido pela intercessão de Santa Mônica, sua mãe que incansavelmente rezava por ele, pela sua conversão. Ele que não estava numa vida regrada, movido pela ação de Deus. E ela, sua mãe, Mônica, acabou frequentando, por causa da retórica, os profundos e famosos sermões de Santo Ambrósio, até que por meio da palavra anunciada, a verdade começou a mudar a sua vida. Seu processo de conversão recebeu uma espécie de empurrão quando, na luta contra os desejos da carne, acolheu o convite: toma e lê. E assim encontrou, na palavra de Deus, a força para a decisão por Jesus. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Não vos abandoneis às preocupações da carne, para lhe satisfazerdes as concupiscências. Santo Agostinho, que morreu aos 76 anos de idade no ano de 430, converteu-se praticamente com 33 anos, quando foi catequizado e batizado por Santo Ambrósio. Depois de perder sua mãe, voltou para a África e fundou uma comunidade cristã ocupada na oração, no estudo da palavra e também na caridade, exercendo o apostolado.
Isso até ser ordenado sacerdote e bispo de Hipona, um santo, um sábio, um apologista e fecundo filósofo e teólogo da graça e da verdade. Escreveu algumas obras, entre elas Confissões, que nos ajuda a meditar sobre suas fraquezas, misérias e ao mesmo tempo confrontar com a nossa vida de cristão. Vale a pena conferir, ler, apesar de ser um livro com a linguagem filosófica, com conceitos filosóficos, onde ele narra a sua vida de pecado, da sua saída de um mundo de pecado para a vida da graça, na graça de Deus. Oremos. Renovai, ó Deus, na vossa igreja aquele espírito com o qual comulastes o bispo Santo Agostinho, para que, repletos do mesmo espírito, só de vós tenhamos sede, fonte da verdadeira sabedoria, e só a vós busquemos, autor do amor eterno. Amém. Que Deus abençoe a todos os agostinianos do mundo inteiro que fazem parte desta espiritualidade. Aqui próximo de nós, da paróquia São Sebastião de Ipu, na Guaraciaba, existe um convento, um mosteiro dedicado às agostinianas. Deus abençoe aquelas mulheres que rezam, que intercedem, que trabalham na obra de Deus. Muita paz, saúde e alegria a todos. E vamos à palavra de Deus. Hoje o Evangelho narrado por São Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Versículo 29. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos fala em relação aos talentos, aos dons que Deus concede à nossa vida, à nossa existência. Deus oferece talentos, carismas, dons a cada um de nós segundo a capacidade de cada um. No entanto, devemos ter cuidado, atenção, porque Ele próprio, Jesus, o próprio Deus, nos adverte para que a gente não esconda os talentos, porque caso contrário, nós perderemos a recompensa. Que não sejamos servos preguiçosos, maus, perversos, medrosos ou covardes com o que Deus nos concede. Nesta parábola que nos fala em relação a este patrão que confia aos seus empregados responsabilidades. A uns ele concede mais, outros menos, não importa. Com aquilo que Deus nos confiou, com que Deus nos confere, nós devemos ser responsáveis, cuidar daquilo que é de Deus. Deus, como eu falei anteriormente, concede a cada um dons. Mas se, em virtude do pecado, se nos fecharmos por causa do egoísmo, não acolhermos verdadeiramente aquilo que Deus nos concedeu, se nós não fazemos frutificar, nós correremos riscos. Por isso a importância de ter um coração aberto, uma atitude interior, de alguém disponível de cooperar com a graça de Deus, de não nos fecharmos para que não sejamos acomodados. O reino de Deus está entre nós, os valores eternos, por isso que precisamos ocupar o nosso tempo, a nossa vida, com o que Deus nos concedeu. Quem trabalha para o reino de Deus, quem acolhe o reino como graça, fazendo este reino frutificar, participará plenamente da alegria de Deus. Nós que investimos a nossa vida
para amar o outro, para perdoar, para evangelizarmos. Nos dedicando de coração, nós teremos a nossa recompensa, porque o que dá sentido à nossa vida são as coisas de Deus. Isto nos plenifica, nos faz saborear o céu, a glória do Senhor, inclusive aqui na terra. Experimentar do reino de Deus, colaborar com a obra de Deus, significa participar de algo cheio de sentido e significado. Quem não quer participar da alegria de Deus, da felicidade eterna, do céu? Para isso, precisamos acolher e cooperar. Amados irmãos e irmãs, eu estou me estendendo um pouquinho, mas para dizer a você, precisamos direcionar a nossa vida a esta dimensão de eternidade. Porque com a responsabilidade com o que Deus nos confia, ou participaremos da alegria perene de Deus através de nossas ações, ou, ao contrário, iremos cair num fracasso absoluto. Portanto, não vamos esconder os talentos, não vamos cruzar os braços, mas trabalhar, empreender, fazer render o que Deus nos concedeu e contribuir para o melhor. Deus nos deu dons eternos e dons humanos: a consciência, a inteligência, saúde, família, amigos, oportunidades, emprego. Tudo isso e muito mais são dons humanos. E os bens eternos, que possamos investir também nos bens sobrenaturais, a fé, Nossa Senhora, Mãe de Deus, a igreja que nós participamos como cristãos católicos apostólicos, os dons do Espírito Santo, o perdão dos pecados através do sacramento da reconciliação, a sua palavra para que possamos nos alimentar o nosso espírito, Jesus Eucarístico, livros espirituais e tantas outras coisas que eu poderia citar, que são valores eternos. Que possamos sair de nosso lugar, investir em nossa santificação e também no bem dos nossos irmãos e irmãs. Que Deus te abençoe, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Salve Maria! Até amanhã, se Deus quiser.